Olha, o exercício fala assim: em um experimento foram utilizadas duas garrafas PETs, uma pintada de branco e a outra de preto, acopladas cada uma a um termômetro, né? Então, ali você tem uma garrafa pintada de branco com um termômetro, uma garrafa pintada de preto com um termômetro. No ponto médio, ali, ó, no meio entre as duas, no ponto médio da distância entre as garrafas, foi mantida acesa durante alguns minutos uma lâmpada incandescente. É aquela lâmpada que irradia luz, né? E aquece o ambiente em torno também, porque ela emite, além de luz, ela emite infravermelho, tá? Em seguida, a lâmpada foi desligada. Durante o experimento, foram monitoradas as temperaturas das garrafas enquanto a lâmpada permaneceu acesa e após a lâmpada ser desligada e atingir o equilíbrio térmico com o ambiente, né? Aí fala assim, ó, a taxa de variação da temperatura da garrafa preta em comparação à garrafa branca durante todo o experimento foi, ó, a gente sabe que a garrafa preta ela tanto vai absorver mais luz visível, absorver mais radiação enquanto a lâmpada estiver acesa, quanto quando a lâmpada estiver desligada, ela vai irradiar mais também, ela vai emitir mais radiação. E por consequência, então, ela tanto vai aquecer mais que a branca, quanto ela vai resfriar mais que a branca, né? Vai aquecer mais rápido também e resfriar mais rápido. Então, a taxa de variação da garrafa preta em relação à branca, a gente sabe que ela foi maior tanto no início quanto no final. Tanto com a lâmpada acesa, ela foi maior, quando a lâmpada foi desligada, ela foi maior também. A opção que fala isso, olha, maior no aquecimento e maior no resfriamento, é a letra E de escola. Beleza, galera? Bom, fica para casa esse deverzinho aqui do PAS da UFLA e fica para casa esse outro aqui também, tá? Que é sobre o que a gente acabou de falar. Muito bem. Agora vamos aplicações desse processo de transferência de calor por irradiação. Olha, o Sol, ele está ali emitindo para a gente radiação eletromagnética. Da nossa atmosfera, passa em sua maior parte luz visível, que a gente chama de ondas curtas ali. Ondas curtas porque tem uma frequência maior, né? E aí, às vezes, a gente mora num ambiente, por exemplo, muito frio, e ali, nesse ambiente, a gente não consegue cultivar certas plantas ou verduras, né? O que a gente faz? A gente coloca elas numa estufa. O que é uma estufa? É um ambiente que tem uma temperatura um pouco maior do que a ambiente ali externo, né? E aí a gente consegue, mantendo a temperatura um pouco maior, a gente consegue ali produzir mais plantas, por exemplo, né? Sei lá, alface no lugar frio, etc. Bom, mas como que isso acontece? Isso acontece da seguinte forma, olha, se não tivesse a estufa, a planta ia absorver esse calor, né, vindo da luz visível, e ia reemitir de volta para o ambiente, depois resfriando e ficando muito fria, e aí não ia ter sucesso na vida dela. O que a gente faz? Coloca numa estufa. E a estufa funciona como? A estufa normalmente é feita de uma lona transparente ou vidro transparente, tá? É transparente por quê? Porque permite a radiação eletromagnética da luz visível, ou seja, as ondas curtas, permite que essa luz visível passe. E aí a luz visível passando, as plantas vão absorver essa luz visível, vão esquentar um pouquinho, só que elas vão reemitir essa radiação de volta. As plantas vão reemitir essa radiação de volta na forma de infravermelho, assim como nós. Lembra, elas estão numa temperatura mais ou menos próxima à nossa, então elas vão emitir infravermelho mesmo, né? Nessa faixa de temperatura que as plantas estão, elas vão emitir radiação infravermelho. E aí, essa radiação infravermelho, quando ela chega no vidro, uma parte dela atravessa o vidro e vai embora para o ambiente, mas outra parte ela é reemitida de volta para o ambiente, ou seja, essa radiação, uma boa parte dessa radiação infravermelha, ela vai ser reemitida de volta para a planta, que absorve aquilo ali de novo, né? O ambiente ali dentro vai acabar esquentando. Repara, olha o saldo aqui, como é que o saldo vai ser positivo. Entra energia, sai um pouquinho da energia, uma boa parte fica retido. Entra, não sai, entra, não sai, entra, não sai. Então, o ambiente aqui dentro vai acabar ficando mais quente, né? Porque energia está entrando na forma de radiação visível ali, ó. A planta absorve aquela radiação.
a planta remite de volta, mas uma parte pequena sai, a maior parte fica retida, e aí o ambiente aqui dentro vai ficar mais quente do que lá fora, né? É dessa forma que funciona uma estufa. E aí, por consequência, a gente tem outra aplicação, que é o nosso amigo efeito forninho, efeito estufa, que é muito importante para a vida na Terra, né? Mas em excesso pode acabar com a vida na Terra também. Olha, a nossa atmosfera tem certos gases, monóxido de carbono, dióxido de carbono, vapor d'água, entre outros, que funcionam ali como se fosse o vidro da estufa, né? A luz visível vai acabar passando, a Terra absorve essa luz visível, reemite na forma de infravermelho, né? Se a Terra não tivesse atmosfera, ela ia reemitir essa luz ali de volta, né? Na forma infravermelho, ia resfriar, ia ter uma temperatura muito baixa, né? Então a Terra não ia reter calor, ia ficar muito fria, não ia ter vida na Terra, não ia ter condição de ter vida na Terra como a gente conhece hoje. Aí, tendo a atmosfera, uma parte desse calor fica retido ali na Terra, porque o infravermelho que ela reemite, uma parte razoável dele vai ser reemitida de volta para a Terra, reesquentando aqui ela, né, mantendo a temperatura agradável aqui, né? E aí, então, em conclusão, o efeito estufa, ele é benéfico para a Terra? Ele é benéfico, ele é fundamental para que haja vida na Terra, para que a Terra tenha uma temperatura agradável. Se não tivesse o efeito estufa, não tinha a gente. Só que, quando você começa a ter gases demais aqui de efeito estufa, começa a emitir muito dióxido de carbono, por exemplo, como a gente faz, você vai ali aumentar ali a capacidade de reter calor do calor infravermelho que a Terra reemite, né? E aí, aumentando essa capacidade de reter calor, esse calor não vai sair, esse calor só vai ficar retido. Então, vai entrar, não vai sair, vai entrar, não vai sair, vai entrar, não vai sair. E aí, a temperatura aqui vai ficando cada vez maior. E ali vai acontecendo o que a gente chama de efeito estufa. Tem um divisor de águas muito importante, que é o seguinte: o vapor de água é um gás muito mais eficiente para reter calor do que o dióxido de carbono. Então, se a gente começar a reter muito calor aqui, até 3/4 da Terra é feito de água, né? E aí, começar a aumentar a temperatura da Terra demais, vai evaporar mais água, vai ter mais vapor na atmosfera, e aí o efeito estufa pode ficar descontrolado. E aí a gente não conseguir mais salvar nós, sacou? Bom, agora a gente consegue também, dados os 3 processos de transferência de calor, a gente consegue entender como é que funciona uma garrafa térmica. O que é uma garrafa térmica? Garrafa térmica é um recipiente que ela tem por objetivo impedir que haja trocas de calor entre o ambiente externo e o interno, e vice-versa, né? Você coloca uma coisa gelada lá dentro, você quer que ela se mantenha gelada, ou seja, que não haja transferência de calor do meio externo para o meio interno. Ou se você coloca uma coisa aqui quente, você quer que se mantenha quente, você quer que não haja transferência de calor do ambiente interno para o ambiente externo. E ali, a garrafa térmica, ela vai ser composta ali por mecanismos para que impeça essa troca de calor, né? Quais são eles? Bom, você vai ter ali uma tampa feita de um material que é isolante térmico, né? Para que impeça trocas de calor entre o meio externo e interno por condução. Você vai ter ali vidros espelhados na parte interna e na parte externa da garrafa, né? Você vai ver ali, se você quebrar uma garrafa térmica, uma garrafa de café, e não fala que foi eu que mandei, você vai quebrar ali, você vai ver que tem ali dentro um vidro, né, da garrafa térmica, ele é espelhado na parte de dentro e na parte de fora também, né? Entre essa camada interna e externa do vidro, tem vácuo ali, ó, né? Eles tentam tirar o ar o máximo possível aqui dessa camada aqui, né? E ali, como é que funciona isso então? Funciona assim, ó. Suponha que você coloca aqui um líquido quente, por exemplo, né? Você quer que ele não resfrie, então você quer que ele não troque calor com o meio externo. E aí, esse líquido quente, ele vai irradiar ali, radiação ali infravermelha, né? Para que essa radiação infravermelha não seja perdida, você coloca aqui uma parede espelhada lá de dentro. Por quê?
Porque a radiação vai chegar, vai ser refletida de volta para o líquido, reaquecendo ele, né? E ali ele irradia, absorve, irradia, absorve, irradia, absorve. Esse calor ele vai ser absorvido de volta, de forma que o líquido vai continuar quente, né? Aí você coloca vácuo aqui, ó, para que não haja transferência de calor por condução ou por convecção da parede interna com a parede externa desse vidro refletido. Aí você fala assim, Diego, mas por que a parede externa tem que ser de vidro refletido também? Porque, olha, suponha que você coloca aqui, ó, uma água agora fria, né? Um líquido gelado ali, você quer manter geladinho. Calor vai tender a vir do ambiente externo para o ambiente interno. Aí, se você colocar uma parede espelhada aqui, a radiação infravermelha que vem, ou luz visível que vem aqui, ó, de fora, ela vai ser refletida. Pá, refletida de volta, né? Aí não entra aqui para o ambiente interno e não aquece ele. E aí o vácuo aqui vai ter a mesma função, né? Separar o ambiente externo do ambiente interno também, para que não haja transferência de calor por condução ou por convecção, sacou? É assim que funciona uma garrafa térmica, né? Fica aqui para casa um exercíciozinho aí para contextualizar isso aí que a gente acabou de conversar, né? Aqui um exercício sobre estufa também fica para casa. E agora a gente vai entender uma das aplicações mais bacanas, na minha opinião, que é a do aquecedor solar.